Como o que era esperado da situação não foi correspondido, a gente fica muito frustrado e não consegue enxergar o quanto nós temos de participação nisso. E o que acontece? A gente coloca a culpa no outro. Nesse vídeo, gente, eu vou falar sobre um assunto muito importante para o bem-estar das relações. Vou falar sobre expectativas e frustrações. Não deixe de comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Olha, criar expectativas é um mecanismo de motivação que se desenvolve desde o nascimento e é influenciado pelas relações que temos ao longo da vida. E ela é fruto da nossa imaginação. Quanto mais próxima a nossa imaginação for da realidade, mais fácil dela ser concretizada. Os limites que nos foram ou não foram impostos, colocados ao longo da nossa vida, ajuda a gente a ser mais ou menos tolerante às frustrações e a encará-las também como parte do nosso desenvolvimento. Raiva, tristeza e até mesmo agressividade são algumas das reações de sofrimento comuns quando a gente tem uma expectativa que não se concretiza. Por mais que doa, chateie, irrite, desanime, gente, frustração faz parte da vida. Não adianta teimar, fazer birra, tipo criança mimada. Como tudo no mundo isso acontece, mas mesmo sendo inevitável, a não concretização de expectativas criadas por nós costuma gerar bastante desconforto e frustração. E é muito comum termos de volta sensações de medo, insegurança, derrota, a gente se sentir menos importante, menos valia, e isso automaticamente provoca alterações em nossos comportamentos. E essas dificuldades, incertezas, reviravoltas são experimentadas como falhas pessoais, que afetam as crenças quanto a gente ser eficiente ou quanto a nossa própria autoestima. Como o que era esperado da situação não foi correspondido, a gente fica muito frustrado e não consegue enxergar o quanto nós temos de participação nisso. E o que acontece? A gente coloca a culpa no outro. É mais fácil depositar a culpa na outra pessoa daquilo que não deu certo. É uma realidade muito difícil de lidar, de aceitar. Para amenizar essas reações, a gente tem que conhecer e aceitar o outro como ele é. E nunca pelo aquele filtro que a gente gostaria que ele fosse. Muitas vezes a gente acha que a outra pessoa tem que agir como a gente faria. Isso vale para relacionamento amoroso, entre chefe e empregado, entre amigos. A gente não entende que o outro pensa e age diferente de nós. Então, até quando a gente faz uma boa ação para alguém, por exemplo, a gente não deve esperar nada em troca. Por exemplo, quando você deixa alguém passar a pé na sua frente, ou você dá passagem para o carro, a gente está fazendo isso esperando reconhecimento? E se a pessoa não te agradece, como é que você fica? Fica incomodado? Fala assim, de nada. Aí você está fazendo isso, é uma boa ação mesmo, de fato, ou você está tentando alimentar seu ego? Importante internalizar que as pessoas são independentes de nós. Eles não possuem obrigação de corresponder aos anseios que são nossos, ou que criamos para eles. Isso é motivo, inclusive, de muito desentendimento e discussões nos relacionamentos amorosos. Se ele não me ligou é porque ele não se importa comigo. Eu chamei a minha namorada para ir comigo no jogo, mas ela nem ligou. Puxa, o jogo da final, eu queria que ela fosse comigo. Percebe como cada um vê essa situação de uma forma diferente? Ele pensava que ia mostrar com esse gesto que estava dando uma demonstração de amor para ela. Afinal, ele é apaixonado por futebol e a companhia dela ia deixar esse momento muito mais especial. Mas ela, provavelmente, não considerou uma partida de futebol algo tão romântico e acabou frustrando o namorado dela com a sua falta de entusiasmo, Então, você conhece alguma situação de relacionamento amoroso que um espera que a outra pessoa faça algo que não acontece e isso, pouco a pouco, vai gerando frustração e cobrança? Comenta aqui, por favor. Nas demandas dirigidas ao outro, haverá momentos de prazer e de realização.
e outras circunstâncias de frustração e sofrimento. É da natureza complexa das relações. Quanto mais a gente compreender que se trata de uma condição humana, mais fácil será lidar com esses fatos inesperados. Um dos principais desafios é lidar com o fato de que, no fundo, não temos controle sobre nada e nem ninguém. Não somos responsáveis pelas atitudes e expectativas dos outros e não podemos esperar o que o outro não pode dar. Eu já tive inúmeras experiências, principalmente na área profissional, com pessoas que eu exigia e cobrava coisas que eu não percebia que eles não podiam dar, pelas mais diferentes razões. Então, na hora de pensar em cobrar algo do outro ou de julgá-lo, respira, pensa e tenta enxergar e aceitar o outro como ele é, não como você gostaria que ele fosse. As derrotas, os erros, as frustrações existem, fazem parte do nosso desenvolvimento, aprendizado, amadurecimento. Não é para ficar se martirizando e tendo pena de si mesmo. Aliás, essa atitude é a mais complicada para resolver alguma coisa. Quando você entra nesse processo de vitimização, você está numa posição de refém dos outros e dos acontecimentos. Quando a gente se coloca como vítima, a gente perde o controle da solução, do que está nos incomodando. Então agora, quando eu chamo para mim a responsabilidade, eu viro a protagonista da minha história e posso fazer algo para melhorar o que não está bom. Então mesmo que eu me frustre de novo, eu vou ter mais experiência para acertar nas próximas. O melhor exercício para evitar a frustração é minimizar as expectativas. E isso se consegue estando mais focado no presente, esvaziando a mente quanto ao que está por vir ou aquilo que já aconteceu. É difícil, né? Mas isso pode ajudar você a viver melhor as experiências do aqui e agora. Inclusive eu falo disso num outro vídeo. Então, fazer como criança faz quando ela experimenta as coisas pela primeira vez, sem expectativa. Invista mais tempo no seu autoconhecimento. Isso é fundamental para saber lidar com as frustrações. Gostou do vídeo? Então deixa o seu joinha e compartilha com quem você acha que ele pode ser útil. Valeu, gente. Tchau.